Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. O evangelho desta terça-feira, Lucas capítulo 9, versículo de 28 a 36. Passando-se 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele dois personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram-lhe envoltos em glória, e falavam da morte dele, que havia de se cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer-se pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E os discípulos, vendo-a desaparecer na nuvem, tiveram grande pavor. Então da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho muito amado, ouvi-o. E enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e ninguém disseram naquele dia coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra, a tantos outros irmãos que me acompanham em Nova York, nos Estados Unidos, em Londres e até mesmo na Turquia. Caríssimos irmãos, o Evangelho hoje vem falar da transfiguração. Repare que Jesus escolheu alguns dos seus discípulos para ir com ele para o monte para orar. Jesus gostava sempre de orar sozinho no monte, mas esse dia ele fez questão de levar alguns discípulos com ele. E naquele dia os discípulos, Pedro e os discípulos dormiram, estavam cansados, quando apareceu para Jesus Moisés e Elias envoltos na glória de Deus. Estavam ali para anunciar para Jesus sobre a morte e ressurreição de Jesus. Mas no exato momento os discípulos acordaram com um barulho e viram a glória de Deus sobre Jesus. E Pedro então imediatamente disse: Senhor, está tão bom aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Então Jesus ignorou o que Pedro tinha dito, né? E logo em seguida uma voz disse: Eis meu filho muito amado, escutai-o. Reparem no que a voz disse: Eis meu filho muito amado, escutai. Era Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai, o Pai de Jesus, falando ali para o povo, que os discípulos naquele momento representavam toda a nação. Escutai-o, escutai-o. Então logo em seguida Jesus, Moisés e Elias foram embora, envoltos numa nuvem poderosa. A glória de Deus começou a ir junto com os dois profetas, né, Moisés e Elias. E os discípulos então ficaram apavorados. E durante muitos dias eles não disseram nenhuma palavra do que tinha acontecido. Repare, irmãos, que Jesus se transfigurou na frente dos discípulos. E essa voz ressoa até hoje nos nossos ouvidos: Eis meu filho muito amado, escutai-o. Será que eu e você temos escutado o Senhor? Que aquele que não escuta e não faz a vontade do Senhor só faz besteira. Será que eu e você temos escutado a voz do Senhor? Reflita aí. Deus te abençoe até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus estejam no seu coração, meus irmãos. Paz e bem. Não se esqueça de compartilhar.